Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste Santo Domingo, dia do Senhor, dia 14 de novembro, 33ª semana do tempo comum. O nosso Santo Evangelho é Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus amados filhos e filhas, estamos então nesta 33ª semana do tempo comum e este Santo Evangelho de Marcos, onde nos está a dizer que ele reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. E que nós devemos estar, então, assim um tanto quanto preparados. Jesus anuncia no Evangelho de hoje a sua vinda. Esta será manifestada sem sabermos o dia, a hora, quando, de que forma, de que maneira. O importante não é nos preocuparmos de modo ao medo pela vinda do Senhor e por estes cataclismas, por essas catástrofes que Jesus anuncia. O que ele está a dizer a nós é que é preciso caminharmos na justiça, na honestidade, no direito e manter a nossa vida de fato alimentada pela palavra do Senhor, numa busca sempre maior de estarmos e sermos encontrados nele. Na hora que o Senhor voltar, quando voltar, a maneira que vai voltar, encontre-nos então, podemos dizer assim, prontos, e não de uma maneira inesperada e pegos de surpresa. Então, a vinda do Senhor é certa. A vinda, ela será manifestada para todos, de modo que haverá uma grande expectativa e existe essa apreensão. Mas, para nós que caminhamos em fidelidade ao Senhor, o santo temor de não perdermos a Deus e não o medo por Deus, para Deus, quando o seu Filho voltar. E este virá e julgará a todos nós.
então um tempo em que todos se levantarão da morte, todos passarão pela ressurreição. Uns para a vida eterna, em gozo, alegria, visão beatífica, outros para a, então, longitude de Deus, o que chamamos de inferno, perdição, longe de Deus. Mas certo é que todos nós passaremos diante do Senhor para o julgamento final. Mas é importante que dentro de todo este evangelho, não é? A intenção do texto que Marcos, então, aqui apresenta, que é uma literatura e que nós costumamos dizer que este capítulo de Marcos, ele é um capítulo, então, o Apocalipse de Marcos, não é? Que não é apavorar ninguém, não é botar medo em ninguém, nem falar sobre o fim do mundo, o futuro, de maneira nenhuma. Mesmo porque em Deus não existe passado e nem mesmo futuro. Deus é já agora, é este momento presente, é este agora. Então, o tempo de Deus, kairos, não é o tempo, então, cromos, o tempo do nosso relógio e do marcar dos nossos dias, meses e anos, presente e passado, mas é agora, é já. E é este alerta, então, que agora nós vemos aqui neste texto de Marcos. A palavra de Jesus está aqui para trazer a nós um alerta. É função da palavra este alerta, de animar-nos, animar a comunidade de fé, em meio a todas as dificuldades que enfrentamos, de vivermos em Cristo, de estarmos em Cristo, e que Ele vem continuamente e espera de nós frutos de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de conversão. É importante essa metanoia diária, constante na nossa vida. Quando penso que já cheguei e que venci este vício, este mau hábito, começo de novo a enfrentar novas e novas situações a serem vencidas pelo poder, a graça, a unção do Senhor. Então é um alerta para todos nós, para que nós estejamos sempre sintonizados em Deus, com Deus, em Jesus, por Jesus. O importante sempre é estarmos, então, numa atitude de vigilância, uma atitude, não é, de colocarmos sempre em atitude de preparação. Preparar, vigiar, vigilantes. Então, catástrofes, e como nós vivemos esse tempo, estamos ainda vivendo pandemias, onde aí nós encontramos, não é? Com frequência, o temor e muitas vezes este medo é o medo da morte, é o medo, não é, desta doença, é o medo daquela. Enfim, nós enfrentamos e não olhar todas essas adversidades, as vicissitudes da vida como um castigo de Deus, mas sim um alerta sobre os danos causados pela ação humana, sobre a natureza, sobre a nossa casa comum, que é a terra, o mundo, sobre a nossa vida, a vida do outro. Então é um processo que todos nós devemos fazer continuamente na nossa vida, de sermos melhores e, já conquistada a salvação por Jesus, nós tomemos posse desta salvação. De que vale saber que nós ganhamos, por exemplo, num testamento, grandes terras, dinheiro, herança, e se não vamos então reivindicar tudo isso? Não basta saber, é preciso então esta atitude, esta ação. Assim também então, Jesus anuncia no Evangelho sua vinda que vai ser manifestada
para todos. E é preciso que tenhamos sempre, não é, plena consciência para não sermos pegos de surpresa, não estejamos desprevenidos. Então, busquemos, pois até agora vamos fazer porque pouco fizemos, para a conquista total, plena de nossa salvação, uma vez que Ele nos conquistou, resgatou no preço do seu sangue. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Um santo domingo com a família, na prece, na oração, lembrando sempre, domingo, dia do Senhor. Domingo sem Eucaristia é domingo sem graça. O Senhor te abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.